Não assinou? Aqui tem alguém que não assinou? Então segue para trás aí, Carlinhos. Entrega para o Sidney aí. Assina e entrega para o Sidney, por favor. Vamos lá, gente, continuando aí. Vai lá, pode citar. Sim. Mas às vezes, como diz o pastor Renato Torres, né? Às vezes as pessoas têm sido mexicó. O que é isso? Eu não sei, só sei que tá assim. É por aí. Por exemplo, no inferno existe graus para as pessoas cometerem determinados pecados. Um sofre mais, outro sofre menos? Exatamente, porque eu aprendi assim, né? A gente vive na igreja católica, pecado é pecado. Certo. Mas quando Jesus fala assim, o pecado maior é aqueles que me entregaram a você. Sim. Existe uma diferença? Não existe castigo maior no inferno, mas existe consciência que pesa mais do que outras. E, para mim, o castigo está aqui. No inferno, o castigo está aqui, e no céu, o prazer está aqui. Por quê? Todo prazer que a gente desfruta está no fato de eu ter consciência deste prazer. Certo? Por exemplo, você pega uma pessoa que não está na sua natureza sã, que de fato está ali, tal isso aquilo, ele não importa, o que você der para ele vai comer. Agora, quando a gente está com a natureza, com a nossa consciência plena, tal isso aquilo tal, você escolhe o que comer, e você saboreia o que come. Né? Eu brinco com a minha esposa, ela fala, tá bom amor, eu falo, é difícil você não acertar. Eu falo com ela, é difícil você não acertar. Né? A comida tá boa, isso aquilo. E depois que eu assisti, vocês podem até rir, né? Depois que eu assisti o Ratatouille, né? O Ratatouille eu aprendi a fazer os alimentos conversarem entre si, né? Você experimentar o sabor, né? Uma coisa, eu gosto muito de palmito, né? Gosto muito de palmito. Uma coisa é você comer o palmito puro, outra coisa é você cortar o palmito dentro de uma salada com outros elementos, né? Com azeitona, com a cenoura, com outras coisas que possam fazer com que os alimentos conversem entre si. Você vê? Esse prazer de ter essa consciência, de degustar alguma coisa assim, só pode existir porque eu sou inteligente. E porque eu tenho uma alma, eu tenho a consciência do prazer de desfrutar de tudo isso. Sabe? A felicidade, o sofrimento, a decepção, a frustração, a graça de Deus. Isso só pode acontecer porque acontece aqui. Aqui. Aí por isso que Paulo vai trabalhar em Romanos 12 que a transformação externa acontece na mente. É a metanoia. A renovação do vosso entendimento, da nossa mente. Do grego nous. O grego nous, você tem a expressão meta, quer dizer além de ou acima de, e nous, que quer dizer mente, que se metanoia, acima da mente, acima do entendimento, né? Ou seja, que é o vosso culto racional. Então, eu entendo que no céu coisas não me darão prazer. Felicidade no céu a minha felicidade no céu vai ser Cristo, vai ser estar com Deus, estar salvo, estar pleno lá. E essa sensação, ela tem que estar o quê? Dentro de mim. Dentro de mim, na minha alma, no meu ser todo. Então, se sofro, por exemplo, quem está no inferno não sofre na carne. Porque ele está em espírito. Mas ele está em espírito e em alma. Né? A gente entende que a alma interligada ao espírito, me torna consciente de mim mesmo. Mesmo tem pessoas que estão bem físicas, mas a mente está. Aí que está. Mas e normalmente quando a mente está perturbada, o físico padece. Que são chamadas de doenças psicossomáticas. Psico-mente, somática vem de soma, quer dizer corpo. Entendeu? Então, a alma torna o ser consciente. Não tem corpo físico, mas tem alma. E a alma é aquilo que torna o espírito consciente de si mesmo. Então, o espírito seria o homem incorpóreo. O homem está no inferno em alma e espírito. E lá ele sofre. Então, esse sofrimento para mim, a diferença de sofrimento, a gradação de sofrimento no inferno para mim é a consciência do que eu tenho, do tanto que eu pequei, o tanto quanto eu não me arrependi, e a consciência de que eu poderia estar no lugar melhor que é o céu e eu não quis. Porque ninguém que vai estar lá vai falar. Aí que está. Vai dizer assim. A gente pode usar um texto para ilustrar isso? Sim, sim.
A gente pode ilustrar um texto usar um texto para ilustrar isso? Podemos. Lucas 16. O rico foi levado ao Hades e o Lázaro ao seio de Abraão. O rico disse a Abraão: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a sua mão na água e que vem aqui, porque estou em tormento, estou sofrendo. Né? E Abraão diz: ninguém daqui pode ir para lá e nem de lá para cá. Vamos resumir, só para sintetizar. Aí ele fala: então faz um favor para mim, Abraão. Manda aí que alguém vá lá avisar lá os meus parentes lá, porque estão indo no mesmo caminho que eles, vão parar no mesmo lugar que eu estou. Ou seja, ele tem consciência de que ele está errado, ele tem consciência de que os seus irmãos, os seus parentes estão vivendo a vida errada, ele está tentando consertar depois, ajudar. Olha só, então o tormento está onde? Aqui. Não estou querendo dizer que não tenha algo externo que possa dar esse sofrimento, sabe? O lugar é ruim, o lugar dá-se a entender que é quente, o lugar é negro, o lugar é condenação, é sofrimento eterno, mas eu acho que não haveria sofrimento se não existisse consciência. E não haveria prazer se também não houvesse consciência. Porque assim como existe sofrimento no céu, isso está associado à consciência, no inferno, aliás, no céu também está associado à consciência. Lógico, ver Cristo como Ele é. Agora, o mais interessante para pegar carona na pergunta que você fez, para a gente fechar, a questão é o quê? Quando nós formos arrebatados, corpo, alma e espírito serão ajuntados de novo. E ambos serão glorificados, será um pacote só. Os que morreram sem Cristo, que vão ressuscitar só lá no final, também vão receber essa ressurreição e receberão um corpo glorificado, um corpo inglório. O termo técnico seria um corpo inglório, né? Que é uma glória negativa, para também ter corpo, alma e espírito ajuntado de novo. Só que esses que estão agora no Hades, eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, que é um sofrimento maior ainda. Está entendendo? E não haverá mais volta nenhuma. Então você vê, lógico, isso é um pensamento meu, e eu penso que ele seja razoável dentro das afirmações, entendeu? É uma tese, mas eu acredito que isso não é que só atinge aqui. Não atinge só aqui a matéria que eu tenho lá, mas o problema maior está aqui. Por exemplo, e eu uso um paralelo com isso também no céu. Eu não terei coisas no céu, coroa que eu vou ter no céu. Não vou ter coroa física, não entendo coroa física. Sabe, roupa igual essa. Roupa é para cobrir nudez. Adão é perfeito sem roupa. Então, se Adão é perfeito sem roupa, por que eu preciso de vestimenta no céu? Então, essas expressões são simbólicas, são metafóricas, falando de santidade, justiça, de amor, de graça. Então, eu não acredito nessa questão de vou colocar uma coroa no céu, eu tenho uma coroa por semana. Essa daqui eu usei ontem, deixa eu colocar outra. Essa aqui não, e eu tiro uma coroa, eu tenho que guardar. Vou guardar onde? Eu tenho um armário, vou ter uma despensa, a roupa, vou ter 7 vestimentas, um por semana, para colocar, para não repetir. Então, essas questões, essa questão de santidade, de justiça, de prazer no céu, para mim também está muito associada à consciência que eu tenho de estar lá. E de ter feito a coisa certa em Cristo. De ter feito a obra de Deus em Cristo, de ter alcançado a salvação em Cristo, de ter sido arrebatado por causa de Cristo. Sabe? É isso que pesa. Para a salvação, para o prazer. E eu acredito que no inferno seja o oposto de tudo isso. Sabe? O oposto de todo sofrimento será o oposto de tudo isso. Entendeu? Tomara que a junção do corpo, alma e espírito não seja no último momento. Sim. Porque tomara que seja com 20 anos, porque 20 anos já tinha acabado. Sim. Aí lá a cabeleira será um pouco maior, né? Será mais vantagem, né? Se for igual o Carlinho tá lascado. Vai ser careca no céu, né, Carlinho? Uma das mensagens de conforto para os carecas é isso, né, Carlinho? Se você aqui é careca, no céu você terá um privilégio. Porque se todo mundo for careca, todo mundo será. Mas se todo mundo tiver cabelo, todo mundo terá. Né? Será um conforto para quem não tem cabelo, para quem tem pouco, né? Para os calvos aí, né? Amém? Calvinista não vai ter lá. Todos serão calminianos lá. Todos serão calminianos lá no céu. Na percepção dele chega a ser tão risível, tão engraçado, que ele acha que quando eu morrer, eu vou ficar andando por
2 índios, nós somos um total de 3, né? Ah. Então, ficar andando com os índios por aí é fácil desse jeito. É. Você pintar e bordar, depois você morrer, vai andar com índio, vai pra É. baixo, é fácil. Mas ninguém que sofra, ninguém que faça coisa errada nessa terra, tem esperança de que será condenado. Mas, querendo ou não, uma hora ou outra a consciência bate. O fato de você buscar Deus com a intenção de não ir pro inferno, Já é válido. Opa, já é válido. Mas tem que ter Cristo como a base de tudo, né? Porque a justiça própria nunca me dará condições de alcançar essa salvação. Então, mas a questão é o quê? O grande problema é que hoje nós vivemos uma vida na terra com mais medo de ir para o inferno do que prazer de ir para o céu. Que o problema não é ter medo do inferno. Se alguém chegar agora para, por exemplo, um assalto a mão armada, na hora que apontar, a pessoa pode ser a mais incrédula da vida. Ela vai falar, pelo amor de Deus. É isso. Sim, é porque ela não quer, porque a morte é isso. Agora, o grande problema é o quê? Eu tenho que ter consciência, Robson, de que o que me domina é o prazer de ir para o céu. Porque eu tenho certeza. Agora, se eu vivo a vida com medo de ir para o inferno, é porque o céu não é o meu foco. Anota aí, ó. Tá entendendo? O céu não é meu. Quando o céu é o meu foco, eu não estou nem um pingo preocupado com o inferno. Eu confesso a vocês, eu não vou dizer assim que por vaidade, não é nenhum momento, não é religiosidade não, mas eu não me lembro nenhum momento depois que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, meu Senhor, nenhum momento eu vivi a minha vida com medo de ir para o inferno. Porque a minha esperança sempre foi o céu. Então, quando o meu foco é o céu, eu estou pouco preocupado com o inferno. Eu prego sobre o inferno. Pregar sobre o inferno para quê? Para que pregar sobre o inferno? Quando Deus mandar eu pregar, eu prego. Mas eu vou pregar o céu, para mostrar para as pessoas que é muito melhor ir para lá do que ir para o inferno. Entendeu? Eu vou fazer propaganda do inferno? o irmão citou, né? Um assalto ali, até um cara que não é crente começa a... Ninguém vai. Participa de qualquer velório. Participe de qualquer velório e veja se tem algum velório que o pessoal vai falar, infelizmente essa alma foi para o inferno. Todo mundo é bonzinho, fez boas coisas, Deus o tenha, que Deus o tenha. Todo mundo quer. Está entendendo? Todo mundo quer. Mas aí que tá. A Bíblia diz que depois da morte segue-se juízo, meu filho. Morreu? Vamos ver o que é que o juízo te aguarda aí. E o juízo é depois da morte. Não é depois Deus vai julgar. Não, meu filho, você já parte sendo julgado. Sabe? Deve estar lá no céu tocando um sambinha, né? Dançando uma lambada. É isso que as pessoas falam, né? Para confortar, né? A verdade dói, Robson. Dói. E agora, é muito bom que o próprio Salomão foi um homem sábio mesmo. Deu as rameladas feias, mas o que ele escreveu era verdade mesmo. Depois ele se arrependeu, né? Ele falou, é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há festa. Porque na casa onde dá a festa, só existe bebedeira, farra e alegria e forró e samba para tudo quanto dá. Mas na casa que há luto, há reflexão. Há pensamentos sendo refletidos, pesados na balança. Que ali, todo mundo reflete a vida no morto. Ninguém olha para o morto e diz, não poderia ser, o próximo pode ser. Ninguém quer, mas ele vê e fala, a lei moral, aí bate. Aí é o melhor lugar para falar de Jesus aí. Vai lá, pega nos velórios aí. Quer ver quem que era? Tem um amigo meu, não sei quem que é. Eu não sei quem que é, eu me lembro uma pessoa que falou uma vez, ele falou, olha, mas eu amo pregar em velório. Quem que é, meu Deus do céu? Deixa eu tentar lembrar aqui. Ele caçava velório para pregar no velório. Olha lá, tá vendo? Olha que legal. A área do evangelismo dele é o velório. É falar de Jesus para as pessoas, tá? E ninguém vai dizer não para Jesus no velório, né? Não. Porque vê o morto lá e vê o folhetinho do pastor aqui, vê o morto. Me dá aí, vai. Vamos ver quem sabe. Quem sabe não dá uma ajudadinha aqui, né? Vamos lá, gente. Nomes e títulos dos anjos. Nomes e títulos dos anjos.
Segundo a tradição católica, são citados apenas 3 arcanjos, do quais se saberia que o nome seria Miguel, um arcanjo, Gabriel, um anjo, e Rafael, denominado arcanjo. Na verdade, a citação de Rafael não é só da tradição católica de maneira geral, é também da igreja ortodoxa, e essas visões são mais antigas do que a visão protestante e judaica em si, tá? Na visão judaica também existe mais de um arcanjo, tá? Mas não é os que estão na Bíblia. Na Bíblia você só vai ter Gabriel e Rafael. Um arcanjo que é Miguel, mas ele é um dos arcanjos, como a gente vai ver. E Gabriel, que é um ser específico, um anjo específico que tem muitos outros milhares de anjos. Rafael não é citado. Nós, protestantes, aceitamos apenas o nome de 2 primeiros e os demais nomes seriam citados nos livros apócrifos. Na verdade, não é só nos livros apócrifos. Apócrifos são livros que a gente não considera como inspirados de acordo com a tradição judaica e cristã. Aqui não seria só em livros apócrifos. Na visão judaica tem também, e na visão ortodoxa grega também tem. A gente vai ter um capítulo específico que a gente vai tratar só sobre isso aí. Por isso que eu falei para o Carlinhos que tem mais coisas nessa apostila do que na outra. Arcanjo Miguel. Do hebraico Mihael, né? Miguel. O nome Miguel significa quem é como El, ou quem é como Deus, né? Seria uma pergunta. E normalmente essa pergunta ela não tem resposta, né? Porque não existe ninguém que seja como Deus. A resposta é ninguém. Quem é como Deus? Ninguém. Então o nome dele é isso, mas tem outro significado que a gente vai ampliar daqui a pouco, tá? Na literatura bíblica, Miguel é introduzido em Daniel 10, 13, 21 e 12, 1. E reaparece no Novo Testamento em Judas 9, em Apocalipse 12, 7. Isso com o nome de Miguel, tá? O nome de Miguel, você tem em Daniel 10, 13, 21, 12, 1. Em Judas 9 e em Apocalipse 12, 7. Mas ele vai aparecer outras vezes também. Embora algumas literaturas tenham Gabriel como outro arcanjo, totalizando 7 na literatura apócrifa e pseudepígrafa. Pseudepígrafa que seria, no caso, a expressão pseudo-falso e epígrafa escrita, ou escrita falsa. Mas não é que a escrita seja falsa. Por exemplo, o Hobbes escreve um livro e para esse livro ter mais aceitação e mais validade, ele coloca o nome de Paulo, que é um apóstolo, para ser aceito. Então, isso é chamado de pseudepígrafo. É quando alguém escrevia um livro e essa pessoa não tinha muita autoridade aceita na comunidade, então ele colocava o nome de uma pessoa respeitada da comunidade, um apóstolo, para que seu livro fosse aceito, tá? Isso é chamado de os livros pseudepígrafos. E na literatura pseudepígrafa, você tem essa afirmação de que talvez Gabriel seja uma espécie de arcanjo também, tá? Onde 4 nomes são revelados: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel também, que está dentro da tradição aí, seja ela judaica ou cristã apócrifa, tá? A Bíblia só revela a existência de um único arcanjo, que é Miguel. Isto é, demonstrado pelo fato de que nas 2 ocorrências da palavra grega arque mais angelos, né? Maioral de anjo. A expressão arque quer dizer principal, ou da onde vem a expressão príncipe. Príncipe, arque. Você já viu a expressão arque-inimigo? Já viram? Arque-inimigo, ou seja, principal inimigo, ou inimigo grande. Então a expressão arque, ela pode ser traduzida como principal, ou como príncipe também. Então você tem aí um arque, chefe, principal, príncipe, ângelos, chefe de anjo. Então a expressão arcanjo quer dizer chefe de anjo. Aquele que comanda anjos. Aquele que é chefe de anjos. Tá? Tá aí, bem explicadinho aí para vocês aí. Essa expressão arque também vem de arre, princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No grego é arre. Tá? Maioral dos anjos, arcanjo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e Judas 9, o termo só aparece no singular. No singular, ligado unicamente ao nome de Miguel, né? A voz do arcanjo, as trombetas de Deus. Então, o arcanjo em 1 Tessalonicenses 4,16 é Miguel, que vai tocar a voz do arcanjo, ele vai falar, ele vai anunciar que Cristo está voltando, né? Onde o arrebatamento acontecerá. E Judas 9,
o termo só aparece no singular, tá vendo? Singular, arcanjo e não arcanjos, tá? Ligado unicamente ao nome de Miguel. Donde se conclui biblicamente que só existe um anjo, assim denominado arcanjo, ou anjo-chefe. E que esse arcanjo se chama Miguel. O Miguel, que se pode encontrar no Novo Testamento, surge no Antigo Testamento, apenas no livro de Daniel. Tem, no entanto, responsabilidade. A lista está com quem, irmãos? Chegou já? Já pegou? Tá aí? Tá? Tá passando um envelope de oferta para o café, tá? No Novo Testamento, Miguel aparece apenas em 2 ocasiões, né? É isso? Não. O anterior, deixa eu ver, peraí. O Miguel se pode encontrar no Novo Testamento, mas surge também. É isso? Ou é o terceiro? É mesmo. Eu confundi aqui. Surge no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Tem, no entanto, responsabilidades especiais, como campeão de Israel contra o anjo rival dos persas. Leia para mim aí Daniel 10, 13 e o versículo 21. Leia para mim aí. Daniel 13, 10, 13 e 21. 13 e o 21. Põe para mim, Tiago, por favor. Põe para mim. Depois quando passar. Pode ler. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias. 17? Isso. Aliás, o 21. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Olha lá, tá vendo? Você vê, mas o príncipe da Pérsia, você tem a expressão príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia é uma força de expressão para falar que é Satanás. Que é Satanás aí. Esse príncipe da Pérsia seria Satanás, impedindo a passagem de Gabriel. Aí você vê no 21 que quem veio socorrer Gabriel, para que Gabriel pudesse passar, porque Gabriel não conseguiu fazer frente a Satanás, porque Satanás é uma autoridade maior do que ele, foi Miguel. Miguel vem e abre o caminho para que Gabriel vá até Daniel e dê a resposta para ele que ele precisava. Então você tem aí 2 príncipes. Um príncipe das trevas, que é Satanás, que é o príncipe da Pérsia, chamado com a expressão Pérsia, e você tem Miguel aí, nominado, já especificando que de fato Miguel é que veio abrir o caminho para Gabriel. Olha lá. Não entendi. Não, existe mais de um arcanjo, só que por nome, só Miguel. Só Miguel que é falado com nome especificamente. Por quê? A gente tem o quê? Miguel, ele é o príncipe que protege os filhos do seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme. Por que no singular? Porque é Miguel. Entendeu? É o Miguel, que normalmente é o anjo que protege a Israel. É o anjo protetor de Israel. Não sei se hoje continua agindo a favor de Israel, porque Israel deixou de ser povo de Deus, né? Eu não sei se ainda existe esse privilégio da parte deles. Mas normalmente no Antigo Testamento você vai ver a expressão príncipe, ou príncipe dos exércitos do Senhor, como está lá em Josué 6. Normalmente a minha crença é de que é Miguel. Porque você não tem outro arcanjo associado a Israel. E nenhum outro anjo associado a Israel, a não ser que também Gabriel. Olha que interessante, né? Seguindo. 5 minutinhos para a gente terminar. E ele comanda os exércitos celestiais contra todas as forças sobrenaturais do mal, na última grande batalha. Leia para mim Daniel 12 e 1. Vai lá. Daniel 12 e 1. Então você tem, naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe que protege os filhos do seu povo.
Então você tem o nome especificado, que é Miguel, e associado a quem? A Israel. Naquele tempo se levantará Miguel, que protege os filhos do seu povo, você vê. E é justamente o quê? Que tempo que ele se levantará? Na grande tribulação. Na grande tribulação, protegendo, agindo a favor deles, né? Algum papel de proteção com Israel neste momento difícil. Então, naquele tempo, ou seja, se você ler o contexto, é o contexto em que Cristo está voltando e que Israel vai ser perseguido e massacrado aqui, na grande tribulação. Aí, qual anjo que vai estar associado à proteção dele? Miguel. Fora isso, você tem lá, no Apocalipse, um anjo com o evangelho eterno, né? Anunciando o evangelho, tipo na grande tribulação. E o alvo principal é Israel. Israel lá, ouvindo a palavra na grande tribulação. Para a gente fechar. No Novo Testamento, Miguel aparece em Judas, apenas em 2 ocasiões. Em Judas 9, a referência a uma disputa entre Miguel e o diabo, com respeito ao corpo de Moisés. Essa passagem é bastante polêmica, né? Orígenes acredita que isso estaria registrado no livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, mas a história não aparece nos textos existentes, porém incompletos desta obra, né? Existe essa obra, mas parece que ela está incompleta e não se acha essa passagem específica. A literatura rabínica posterior parece ter conhecimento dessa história. Outro texto em que Miguel aparece é em Apocalipse 12:7, que retoma o tema de Daniel 12:1, apresentando Miguel como sendo o vencedor do dragão primordial, identificado como Satanás lá no livro do Apocalipse, certo? Vamos ler aí Judas 9, só Judas 9 para a gente concluir, e na aula que vem a gente volta aí na página de número 3, para a gente não estender. Você já tem aí página 3 e 4 na mão, dá para vocês terem o suficiente para essa semana pesquisando, conversando aí entre si e para a gente ter conteúdo para a aula que vem. Lê para mim aí, Judas 9, qualquer um. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Temos 2 lições importantes dentro desse texto. Miguel disputa o corpo de Moisés. Se é Miguel que está disputando o corpo de Moisés, esse diabo que aparece pode ser Satanás, especificamente falando. Porque se fosse um anjo comum, não seria Miguel que estaria disputando. Então é um arcanjo lutando, batalhando em relação a essa questão do corpo de Moisés. Não vou explicar o motivo pelo qual está disputando, né? Que a especificação, a nossa preocupação não é essa, mas sim a questão dos dois aí. Então disputa o corpo de Moisés, né? E toma a posse e a autoridade do corpo de Moisés desse ser angelical demoníaco que está disputando aí. Agora, é interessante isso. Mesmo Miguel, sendo um ser poderosíssimo e que poderia fazer outras coisas contra esse inimigo seu, ele simplesmente vence ele dizendo o quê? O Senhor te repreenda. Então, nós temos uma lição aí do mundo espiritual para nós. Uma lição de respeito a uma autoridade do mundo espiritual, ainda que seja Satanás. De respeito, de tratar ele no sentido de repreendê-lo, invocando o nome do Senhor. Ou seja, Miguel não tomou nenhuma autoridade própria para vencê-lo, mas clamou o nome do Senhor e venceu ele. Olha que interessante. Isso. Mas agora, qual é a lição? Tem um monte de gente por aí querendo ser forte em relação ao diabo, usando um apelido, xingando, cabeça rachada, sem teto, membro do MST, e outras coisas mais, inventando um monte de coisa aí, ou seja, citando termos que não cabem para uma autoridade no mundo espiritual. Ou seja, qual que é o meu conselho aqui? Não brinca com o mundo espiritual. Tente pensar direito no que você vai fazer com o mundo espiritual. Porque mesmo sendo inimigo, Miguel tratou, não com respeito no sentido de que ele mereça respeito, mas invocou o nome do Senhor contra ele para vencê-lo. Ou seja, se Miguel, que tinha toda essa condição de usar o seu poder, não usou, imagine nós. Então, se tiver que vencer, vença em nome de Jesus, que é a melhor coisa que você faz. Fala, Wallace.
Sim. Ele desce com a informação que Isabel iria gerar, né? Que ele ia preparar o caminho para Jesus, João Batista. Sim. Por Zacarias não acreditar dentro do tempo, o anjo ele toma a decisão Isso. de sentenciar. Castigar ele, dele ficar mudo. Ele tomou essa decisão Por si próprio, mas ele estava debaixo da autoridade de Deus. E o anjo sabe qual é a vontade de Deus de maneira perfeita, porque ele é um ser aperfeiçoado. Nada que um anjo faça é por vontade própria, no sentido de não estar em harmonia com Deus. Se nós, como servos de Deus, procuramos harmonizar a nossa livre vontade com a vontade soberana de Deus, imagine o ser angelical. Então, o que esse anjo fez com Zacarias estava dentro daquilo que Deus de fato queria que ele fizesse. E você tem seres humanos tomando atitudes como Elias, sem Deus dizer nada, para mandar fogo do céu e matar 50 duas vezes lá, e Deus manda mesmo assim. Já tinha assinado. Então, você imagina o ser angelical, a autoridade que ele não tem para poder fazer o que necessário for. Amém? Amém? Ficamos por aqui então. 2 minutos passamos. Perdoa para mim tomar ceia e vamos para casa. Amém? Vamos lá.